Ótimo. Então, comecei a gravação. Hoje, o objetivo da aula, eu vou falar de dois gêneros textuais aí. O ofício e a carta empresarial, ou comercial, né, como era chamada antigamente. Então, aí eu vou pedir, ô Igor, você faz favor? Quando eu compartilhar, eu não consigo ver, às vezes, algum colega que escreve no bate-papo alguma dúvida. Tranquilo, sem problema. Aí você me fala, por favor. Beleza. Tá aparecendo aí para vocês? Positivo. Ótimo. Olha só, pessoal, então, nós vamos falar sobre a redação de ofício e carta empresarial. Antes disso, algumas recomendações, né, para simplificar os textos informativos. A primeira ideia importante que eu quero passar para vocês, porque na nossa sociedade é muito comum, né, o pessoal pensar que escrever bem e falar bem é escrever e falar de forma complicada, difícil. E é exatamente o contrário. Só existe comunicação se aquilo que eu falo ou escrevo, o meu interlocutor entende. Se meu interlocutor não entender a mensagem, não houve comunicação. A própria palavra comunicação, escrever aqui em cima, né? Comunicação vem de comum. Ou seja, se eu vou passar uma ideia A, essa ideia A tem que chegar para o meu interlocutor, né? Tem que ser comum às pessoas do diálogo ali. Senão, não houve comunicação. Então, algumas dicas aí. Primeiro, dirigir-se diretamente ao leitor usando nome e pronome. Então, isso é importante, facilita, simplifica, né? Reparem que muitos textos, né, contratos bancários, às vezes eles são muito mal redigidos de forma proposital. Para quê? Para o leitor, às vezes a letra é pequena, embora o Código do Consumidor há uma regra do Código do Consumidor que fala que esses contratos, chamados contratos de adesão. O que é contrato de adesão? Você compra um aparelho celular, aí já tem um contrato lá todo pré-escrito, né? Você não discute aquele contrato, você só assina. Contrato bancário também. Às vezes você compra um imóvel ou um carro financiado, o banco já vem com o contrato todo elaborado. Você só assina, né? Então, muitas vezes, esses contratos eles são mal redigidos, eles complicam justamente para a pessoa nem querer ler, né? Assina sem discutir os termos do contrato. Usar sempre que possível voz ativa. Voz ativa, por exemplo, quando você coloca lá uma frase assim, Carlos escreveu a carta. Essa frase aqui está na voz ativa. O que é voz ativa? É o sujeito dessa frase, quem que é aí? Carlos. Isso. Então, olha só. O sujeito é o Carlos. Ele pratica a ação de escrever. O sujeito é agente. Então, quando você usa
a maioria das frases do seu texto na voz ativa, ou seja, quando o sujeito é agente, você facilita para o seu leitor, né? Então, o emprego de frases nessa estrutura facilita para quem vai ler. Quando você redigir um texto, repare se as frases têm mais verbo. O que prende a atenção do leitor é o verbo. Vocês podem reparar aí que o texto publicitário, eles colocam muito verbo. Compre batom, né? Era um chocolate que vendia, não sei se vende mais. Então, geralmente, propaganda, eles usam muito verbo, né? Que prende a atenção do leitor. Tá? Evitar o jargão. Vocês sabem o que é o jargão? É uma linguagem que quem está específico em uma área está muito acostumado, mas quem é de fora não tanto. Isso. Quem falou aí? É o Wellington. O Hélio, perfeito, Hélio. Isso é muito importante, gente. O jargão é a gíria profissional. Toda área tem o seu vocabulário técnico. Agora, não adianta, né? Às vezes a gente, por exemplo, na área médica, isso é muito comum. O paciente é leigo. Às vezes o médico chega lá para o Hélio, você está com uma cefalogite aguda, não sei o quê. O que é isso? Né? Acaba que a pessoa pode pensar que ela já está morrendo. Cefalogite é dor de cabeça. Então, para o leigo, você tem que usar o vocabulário seu, né, no caso do médico ali, que o paciente entenda. Ele não está falando com outro médico. Né? Então, observar isso. Qual que é o seu ouvinte? Qual que é seu leitor? Ele vai entender aquele termo? Se não, você não usa. Usa um sinônimo. Algo que seja acessível à pessoa. Outra ideia importante. Nas aulas de português, né, ensino fundamental e médio, é muito comum, às vezes, o professor falar usa sinônimo, usa sinônimo. Depende. Às vezes você vai usar um sinônimo, só que aquela palavra é muito complicada. O seu leitor não vai entender. Então, repete a palavra. Não tem problema repetir, não. O importante da comunicação é lembrar dessa ideia aqui, ó. Comunicar, tornar comum. É você se fazer compreender. Senão, não adianta nada. Né? Usar somente um dos maiores poetas do mundo. Isso para nós é um orgulho, né? Para nós mineiros, foi Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond dizia o seguinte: que aprender a escrever é aprender a cortar. Então, é esse ensinamento, usar só palavras necessárias. O que não for necessário, elimina, deleta. Próximo. Escrever orações curtas, né? É claro que isso aqui é relativo, né, gente? Vai depender do gênero textual. Então, por exemplo, num e-mail institucional, você tem como usar períodos mais curtos. Mas, por exemplo, na área científica, ou, por exemplo, não precisa ir, num relatório, em que você vai usar um raciocínio mais elaborado, já é difícil você ter ali orações curtas, né? Então, às vezes, dependendo do gênero textual, um raciocínio mais elaborado, vai ser difícil você empregar períodos mais curtos. Mas podendo, prefira, que vai facilitar para você na hora de escrever e para o leitor entender a mensagem. Né? Outro ensinamento é preferir essa ordem aqui, né? A maioria das línguas, né, tem essa estrutura, né? Oração, sujeito,
verbo e complemento. 1, 2, 3. Tá? Quando você muda essa ordem aqui, o seu leitor vai demorar mais para processar o texto. Usar listas. Então, olha só, isso aqui é importante. Esse recurso, né? No Word, nós temos os marcadores. Marcadores. Por exemplo, quando é um e-mail que tem muitos assuntos, procura usar lista, subtítulo, para facilitar para o leitor, né? Eu, às vezes, quando o e-mail profissional, eu até numero para a pessoa 1, 2, 3, né? Eu quero tratar de 3 tópicos. 1, 2, 3. Facilita, né? Não redigir períodos com negativas múltiplas. Isso aqui é muito importante, viu? Até para a nossa comunicação no dia a dia. Vou dar um exemplo para vocês. Qual que é o slogan da Folha de São Paulo? Alguém lembra, hein? O slogan da Folha de São Paulo. Vamos ver se alguém lembra. Não é alguma coisa assim? Azul? Não, eu não falo logomarca. O slogan é aquela frase, né? Uma frase que identifica a empresa. Por exemplo, Coca-Cola. Beba Coca-Cola. Eu acho que não dá para não ler, né? Perfeito. Quem falou? Oi? Alexandre. Ótimo, Alexandre. Obrigado. Não dá para não ler. Olha só. Esse é um slogan. Ele é mal elaborado. Por quê? Há uma ciência que é derivada da linguística. Vou escrever aqui, chama neurolinguística. Neurolinguística. E essa ciência reflete muito sobre isso, a questão da comunicação. Então, repare o seguinte. Vamos pensar na nossa comunicação do dia a dia. Então, é comum a gente virar para a pessoa, eu chego para o Alexandre e falo assim, o Alexandre pegou um livro emprestado comigo. Aí eu chego para o Alexandre e falo assim, Alexandre, você não esquece de trazer o livro. Não esquece de trazer o livro. Nós usamos muito as palavras negativas. Muitas palavras negativas. Não esquece de trazer o livro. Então, olha só. O que a neurolinguística fala? No cérebro dele, do Alexandre, vai ficar o quê? Esquece. Essa é a parte final da mensagem que eu falei para ele. Não esquece de trazer o livro. Trazer o livro. Repare bem, o meu interesse é que ele esqueça de trazer o livro. O que eu quero? Que ele leve o livro. Lembre Isso. Eu quero que ele lembre, não é? Então, olha só. Lembrar, nesse contexto, o lembrar é positivo. O esquecer é negativo. Então, reparem como que a nossa comunicação diária ela é extremamente negativa. Então, é isso que a neurolinguística ensina. Se você quer algo positivo, use palavras positivas. Então, uma comunicação adequada é eu falar para o Alexandre assim, Alexandre, lembra de trazer o livro. O que vai ficar na memória dele? Lembrar.
Olha o slogan da Folha de São Paulo. Olha o que fica na mente das pessoas, no subconsciente. Não ler. É isso que a Folha quer? Os donos do jornal querem? O que vocês acham? Não. Oi? Obviamente não, né? Eles querem que você leia, no caso. E leia. Né? Como é que vai vender jornal? Como é que você vai assinar o jornal se ninguém lê? Né? Então, é isso aqui, ó, períodos com negativas múltiplas. Tem negativa aqui, negativa aqui. Então, no dia a dia, vocês têm que passar e pensar nisso. O que eu quero? Eu quero algo positivo? Eu tenho que usar palavras positivas. E as palavras, elas têm... É que eu vou dizer... elas geram energia, né? No seu interlocutor. Então, a palavra que você vai usar, você tem que pensar bem antes de falar ou escrever. Porque vai criar um efeito na pessoa. Não é? Qual o efeito que você quer? Você quer que a pessoa realize algo positivo? Né? Então, é muito importante pensar nisso aí. Transformando isso aí, seria leia sempre Folha de São Paulo. Eles teriam que criar um slogan positivo, né? E não... Eles criaram um slogan péssimo, né? Do ponto de vista da comunicação. Porque é não ler. Enfatiza a negação, né? Uma ação contrária àquilo que eles pretendem, né? Que as pessoas leem, né? Professor, Oi. eu vi você falando essas questões. Eu vi uma vez uma pessoa que trabalhava com adestramento de cachorro e ela falava que quando, no caso, o cão, um animal, não sei, na época em geral, faz algo de errado, a palavra para corrigir, no caso, que você deveria usar é só o não. E, no caso, habitualmente a gente fala que não pode. Ela diz que tem um sistema, tecnicamente, que na mente do cachorro, quando você diz não pode, ele associa o poder, no caso, o pode, de poder fazer, e acaba fazendo do mesmo jeito. Ah, interessante. Interessante. Quem falou isso aí? Paulo? Ô, Paulo, ótimo. Tá vendo? Até comunicação com cachorro, né? Isso é importante, né? né? Sem dúvida, né? Porque é um ser senciente, né? Que tem... ele não tem a mesma inteligência que um ser humano, mas ele tem um grau de inteligência, de percepção, né? Então, sem dúvida, importante. A comunicação que você passa, né? Muito importante. Então, no dia a dia, a gente pensar isso, né? Até do ponto de vista familiar. Até do ponto de vista familiar, né? Qual o clima, qual a energia, o clima que eu quero criar junto à minha família, né? É algo positivo ou negativo, né? Então, as palavras são muito importantes, né? Às vezes uma palavra que você usa, ela é mais forte do que uma agressão física, né? Então, é importante isso aí. Bom, nós vamos falar sobre o ofício. O ofício, ele entra dentro da redação oficial. Tá? Então, você só vai usar o ofício se você trabalhar em algum órgão público, né? Então, algum órgão público. Então, o gênero ofício é só se você trabalhar num órgão público ou se você for fazer um documento para um órgão público. Né? Aí as características da redação oficial, algumas eu já falei, né, em outras oportunidades, não vou me deter nessa questão aqui não. Vamos lá para... Acho que da concisão, acho que eu já falei sobre isso.
Vai dar um exemplo aqui, né? Ser conciso, né? A questão do artigo, tá vendo? Às vezes a gente usa muito o artigo 1, né? E ele é desnecessário, né? Você pode eliminar aqui em todas as situações, né? Então, observar isso. Às vezes esse artigo 1 não faz falta nenhuma para a frase, você pode eliminar. Professor, o Gilmar tá com a mão levantada. Não sei se ele quer falar alguma coisa. Gilmar? Ah, tá bom. Pode falar, Gilmar. Ou se ele vai escrever alguma coisa aí, né? Ele deve ter só esquecido a mão levantada mesmo. Ah, tá. Tá certo. Bom, então concisão, o que é ser conciso, né? É usar o máximo de ideias com o mínimo de palavras, né? O que também, o pessoal até apelidou, né, de queísmo. Às vezes um período com muito que, você pode eliminar, né? Bom, as partes do ofício aí. Então, a primeira parte aí do ofício é o número dele. Você numera o número, o ano. E aqui as siglas do órgão, né? De onde que está partindo aquele ofício. Local e data. Local e data, sempre lembrar isso aqui, viu, gente? A pontuação, né? Vírgula. Antes do número aqui, não colocar zero. Tem sentido nenhum zero aqui. E depois do ano, finalizou a frase, lembrar do ponto final. Outra coisa que muita gente faz errada, ano não tem ponto. Entre a centena e o milhar. Então, não escrever 2000 e... A gente faz isso aqui, ó. Tá? Não tem esse ponto, não, para ano, não. Só o ponto final aqui. No ofício, você coloca a palavra assunto e depois você coloca uma frase, né? Qual que é o assunto daquele ofício? Não colocar muitas palavras, não. O pessoal fala até 5 palavras, né? Até 5 palavras, tá? Isso aqui em negrito. Pode negritar. Negrito. Na verdade, isso aí, por exemplo, em caixa de e-mail já tem, né? No cabeçalho já tem um assunto. No ofício não tem, você coloca ele. Depois vem destinatário. Aqui é importante, viu, gente? Eu disponibilizei para vocês no AVA. Isso é importante. Esse material aqui, ó. Manual de redação da Presidência da República. Vocês viram isso lá? Vou abreviar aqui, tá? Eu vi. Opa. Vocês viram isso lá, né? Ó, esse manual, depois no computador de vocês, salvem esse manual. Ele está na segunda edição. É a edição que eu coloquei para vocês. No Brasil inteiro aí, em concurso público, quando tem essa parte de redação oficial, eles colocam essa referência aí é básica no Brasil inteiro. Tem um cunhado meu que fez o concurso agora da Polícia Federal para agente, tinha essa parte de redação. Esse manual constava lá, da bibliografia, sugerida pela Polícia Federal. Então, no Brasil inteiro, prefeitura, os órgãos aí públicos, sempre esse manual é referência, tá?
Só que esse manual, eu coloquei lá no sistema para vocês também. Vocês têm que conjugar esse manual. Eu coloquei lá um decreto. Teve um decreto em 2019. Um decreto do presidente da República. Então, para a área administração pública federal, esse decreto fez algumas mudanças, sabe? Que ensina diferente do manual, né? Então é o seguinte, aqui tudo bem, deputado, Câmara dos Deputados, isso aqui é outro poder, né? Legislativo. Então esse ensinamento continua de pé aqui, porque é legislativo. Esse decreto só vale para o Executivo Federal. Federal. Tá? Então, isso vai aparecer depois aí do assunto, né? A Sua Excelência, o senhor, deputado, nome, paraná, paraná. Né? Nome, cargo e endereço ali. Depois, a próxima parte que vem, aqui nós temos que atualizar, né? Por exemplo, esse decreto da Presidência da República aboliu isso aqui, ó. Tá? Presidente da República, você não usa mais isso, por causa do decreto presidencial, 2019. Eu coloquei para vocês no ar. Como aqui é Congresso Nacional, é legislativo, vale. Aqui é judiciário, continua valendo. O que ensina o manual de redação. Agora, para presidente da República, é só o senhor e o cargo. Tá? Para a área federal. Por exemplo, aí no Instituto IFMG tem um reitor. Opa. Tem um reitor lá do IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais. Como o Instituto é federal, esse decreto vale para ele. Então, se vocês forem escrever algum documento para o reitor, vocês vão usar só senhor reitor. Tá? Pronto. Olha isso. Outras autoridades. Que aqui é o seguinte, ó. Só emprega o excelentíssimo aqui o presidente do Congresso Nacional, né? O Congresso engloba quais casas aí? O Congresso engloba o quê? Câmara e Senado. Isso. Então, o Congresso é a soma da Câmara e do Senado. Tá? Então, só para o presidente do Congresso Nacional que vai usar esse pronome aqui de tratamento. Para o presidente do Supremo, também. O presidente da República, não. Por quê, professor? Você não gosta dele? Não, não é isso, não. Ele mesmo decretou, tem um decreto, coloquei para vocês. Federal. Entenderam isso aí, gente? Professor, só uma dúvida em questão de tratamento. Que nem você explicou essa questão do senhor reitor. Eu, sabendo o nome diretamente da pessoa que eu vou me comunicar, eu necessariamente tenho que colocar os pronomes de tratamento?
Quem perguntou aí? O Otávio. Ô, Otávio, no caso aí, você fala assim, se você souber o nome dele, né? Isso, tipo assim, que nem eu colocar, vou escrever uma carta, senhor reitor, ou eu posso colocar, sei lá, senhor Fernando, o que for, entendeu? Ou tem que colocar senhor reitor Fernando, só de dúvida mesmo. Ah, entendi. Tipo assim, indicar o cargo dele necessariamente, ou excelentíssimo, essas coisas. Ótimo. Ô, Fernando, muito interessante sua pergunta. Você tem que pensar o seguinte: um filósofo muito famoso, infelizmente já faleceu, daqui de Minas Gerais, Rubem Alves. E o Rubem Alves, numa crônica dele, ele falava o seguinte: olha, to- é, todos nós, seres humanos, somos mendigos de olhares. Ele tem essa expressão, mendigo de olhares. Então, assim, tudo vai depender na comunicação qual que é seu objetivo. Porque o ser humano, um grau de vaidade, todos nós temos. E as pessoas que ocupam cargos muito relevantes, né? A tendência é que as pessoas tenham um grau de vaidade maior. Então, se você for se dirigir ao reitor, digamos que você vá fazer algum pedido de verba, né? Então, você massagear o ego do reitor, chamando ele de reitor, ele vai ficar mais feliz, entendeu? Entendeu? Entendeu, professor? Sentido. Então, assim, A questão é o objetivo que você quer chegar, né? isso, perfeito, Fernando. É o Otávio. Desculpa. Otávio, isso é muito importante. Qual a mensagem, o que você quer com a sua mensagem? Né? O que você quer gerar no seu receptor, no seu interlocutor? Então, é sempre lembrar disso. Né? O grande Salomão, né? Que foi um camarada muito sábio, né? Tem a vaidades das vaidades. Tudo é vaidade. Quer dizer, o ser humano ele é vaidoso. Um certo grau de vaidade faz bem, é ótimo. A autoestima é importante. Agora, então na comunicação, você sabe disso. Então, o sujeito é reitor, né? Ocupa diretor da empresa, senhor diretor, né? O sujeito vai receber seu pedido com mais, como se diz na gíria, né? Você vai fortalecer a amizade aí, né? Tá bom? Entendeu, Otávio? Sim, professor. Muito obrigado. Nada, que isso. Agora, demais autoridades, senhor, senhora e o cargo da pessoa. Tá? Inclusive agora, em função do decreto presidencial, para presidente também. Né? Tá aí no caso endereçamento, né? Depois eu coloquei esse material para vocês. As partes do ofício. A evitar os chavões, aquelas frases feitas, né? Por exemplo, muita gente começa assim, ó. Venho por meio deste Pananã, Pananã, Pananã. Isso é chavão. Isso aqui não faz falta nenhuma. Você já começa com o verbo, né? Informamos, informo, comunico. Tá?
Então já começa pelo verbo. Ótimo. Aí isso aqui depois vocês dão uma lida. Fecho do ofício. Então, olha só, para ofício só tem duas formas. Respeitosamente ou atenciosamente. Qual que é a diferença? Aqui, para cargos hierárquicos superiores, né? Respeitosamente. Se seu interlocutor ocupa um cargo bem mais elevado. E o geralzão é esse aqui, ó. Atenciosamente. Tá? Para ofício, é só essas duas formas de fecho. Não tem outra. Signatário. Digita o nome, o cargo. Isso aqui é importante, né? Fica essa dúvida. Quando é um ofício assinado por mais de uma pessoa? Qual que é a ordem? Se tiver a mesma hierarquia, um do lado do outro. Se for uma hierarquia diferente, né? Você começa nível inferior primeiro, vai descendo. E o nível superior embaixo. Ele é o último. Por quê? Ele está dando o aval a todos os outros aqui. Tá? Todos que vieram antes. Essa é a ordem aí. Aí, diagramação, né? Que se recomenda lá no manual, tipo de letra. Tá? Depois vocês dão uma olhada nisso. Aí só questão de diagramação mesmo. Quando for salvar o arquivo, isso aqui é uma recomendação na hora que você for salvar. A identificação, né? O ofício, o número, né? De quem que ele fala e o ano de publicação. Só para depois ficar mais fácil identificar. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar aí. Não sei se essa transparência ficou boa. Tranquilo, é possível, sim. Tá? Então, olha, aqui em cima é o órgão, né? O órgão. Vem o ofício, a data. Aqui o destinatário, né? Nessa parte aqui. Destinatário. O assunto que eu falei com vocês. Colocar em negrito. Aí vem o primeiro parágrafo. Convido, Vossa Excelência, paraná, paraná, atenciosamente, o nome do signatário e o cargo. Tá? Esse é o padrão ofício. Eu vou compartilhar. Outro dia eu tive que fazer um ofício. Eu acho que vai ficar mais claro aqui para vocês. Espera aí só um pouquinho. Eu vou compartilhar um ofício que eu fiz outro dia. Que eu acho que vai ficar mais claro aqui. Aparecendo aí para vocês? Sim. Esse aqui eu fiz
ofício 1º de junho, né? Ofício, número tal, a data, destinatário, né? O assunto. Tá vendo? Ó, todo em negrito. Essa parte aqui eu não comentei com vocês, viu, gente? No manual de redação da Presidência da República, essa parte aqui é o chamado vocativo, senhor gerente. No manual, eles colocam vírgula. A maioria das pessoas coloca vírgula aqui. Mas a vírgula, pensando do ponto de vista das normas, né, da língua portuguesa, não é adequada, não. Por quê? Você coloca vírgula aqui, senhor gerente, vírgula. Aí você começa embaixo com a letra maiúscula, né? Tá vendo? Depois de vírgula, você teria que começar com a letra minúscula. Aí muita gente faz o seguinte, coloca vírgula e começa aqui com a letra minúscula. Aqui nem teria como, né? Porque é o nome de uma pessoa, né? Mas aí fica a critério de vocês. Nos textos que eu produzo, eu coloco 2 pontos. Considero que a pontuação mais adequada é essa. 2 pontos. Bom, esse ofício aqui, quando... É interessante também você numerar, né, os parágrafos. Por que numerar? Se a pessoa for fazer referência a seu ofício, alguma informação, vai ficar mais fácil ela falar, ó, no parágrafo 1, no parágrafo 2, no parágrafo 3, né? Então, aqui é um exemplo de ofício. Atenciosamente, meu nome e tal, paraná. Vocês querem fazer alguma pergunta do padrão ofício aí? Ô, professor, eu trabalho no órgão público também, e eu vi muito ofício. Ele vem no formato de não é bem uma carta, ele vem como se fosse uma determinação. O ofício é uma determinação para um devido fim. E nele vem enumerado também, mas como se fosse artigo, sabe? Primeiro, segundo, terceiro, e vai. É comum isso? Ou a gente pode usar o tipo de descrição que quiser? O numeral, A, B, C, como é que é? Quem que perguntou aí? Foi o... Renault. Ô, Renault. Primeiro detalhe. O ofício é uma forma, é um gênero textual usado de um órgão público para um particular ou para outro órgão público, ou de um órgão privado, né, particular, para um órgão público. Né? Então, assim, nem todo ofício, por exemplo, o conteúdo dele vai variar de acordo com o assunto. Pode ser uma determinação ou não. Por exemplo, eu fiz um ofício para a Caixa. O gerente da Caixa, ali é só um comunicado. Porque a minha cliente, o marido dela faleceu. Então, o que acontece? Vai uma dica aí para vocês, né? Para a vida de vocês aí. Quando a pessoa falece, né, você comunica, né, tem a certidão de óbito, os cartórios têm que comunicar. Mas os cartórios, eles demoram muito para comunicar, para os bancos, etc. Então, o que acontece? Para o banco, a pessoa está viva. O banco vai cobrando, tarifa, vai cobrando. Então, é importante que a família... eu sei que nesses momentos é muito complicado, né? Você até ter cabeça para essas coisas, né? Mas é importante lembrar disso. Comunicar ao banco. Porque senão pedir para o bloqueio da conta e o encerramento da conta, né? Porque senão o banco fica cobrando.
né? Eles ficam cobrando tarifa. Tá? Mas, então, o conteúdo do ofício nem sempre é uma ordem, uma determinação. Né? Pode ser só uma informação. Entendeu, Renaud? Positivo, professor, entendi. O questionamento maior mesmo é só essa questão de assinalar uma sequência, né? Uma possível sequência. Lá a determinação falava primeiro, segundo, primeiro por causa disso, segundo por causa de tal coisa, terceiro isso, e no final ele dava como é que fala? Como se fosse ratificando tudo para cima, né? E consolidando. Então, um ofício, em geral, ele pode ter... a descrição pode ser com numeral, cardinal, letras, pode ser qualquer coisa, é isso que quis dizer, só dessa enumeração que o senhor citou. Ah, entendi. Você falou nessa outra questão aí também. Bom, nesse caso, esse manual que eu indiquei para vocês, da Presidência da República, que é recomendado, assim, no Brasil inteiro, porque ele foi muito bem feito. Esse manual, a primeira edição dele, é da época do Fernando Collor. Fernando Collor foi presidente. Então, o professor que elaborou é um linguista lá do Rio Grande do Sul, Celso Pedro Luft, né? já falecido, mas é um manual muito bem feito. Então, o que ele recomenda nesse manual? Recomenda não, ele determina, né? Se você escrever um ofício que tiver mais de 2 parágrafos, né? Se for um ofício mais complexo, é interessante você numerar os parágrafos, entendeu? Colocar algarismo arábico. 1, 2, 3. Tá bom, Renaud? Essa é a forma. Positivo. Então existe já a determinação, né? Bacana. É uma determinação. Se usar numeral. Bacana, valeu. Eu uso até, por exemplo, e-mail meu, profissional, até para facilitar para a pessoa. Às vezes eu vou tratar de um assunto mais complexo. Aí, vamos supor, são 3, 4 questões. Aí eu coloco 1, 2, 3, 4. Facilita. E isso também é importante até na comunicação oral. Na empresa onde você trabalha, se tiver fazer uma exposição formal, você procura dividir o assunto para a sua plateia. Olha, o objetivo dessa exposição é falar desse assunto sobre 3 aspectos. Aspecto A, aspecto B, aspecto C. Né? Então, essa enumeração facilita para o ouvinte, o leitor, né? Tá bom? Muito bom, obrigado. Nada, que isso. Bom, voltando lá, então falei do ofício. Vou compartilhar aqui de novo a tela. Só mais... concordância, né? Esse detalhe é importante. Quando usar esses pronomes de tratamento, o verbo sempre na terceira pessoa de singular. Deve, pode, estará. Se o seu destinatário for homem, né? Fazer a concordância aí, né? De acordo com o destinatário. Ó, isso aqui acabou, viu, gente? Há muito tempo. Esse manual é desde... Eu não lembro quando que o Collor foi presidente, mas esse manual é dessa época, primeira edição. Desde a primeira edição, digníssimo, não usa mais, ilustríssimo, não usa mais. Isso aqui também é importante, ó. Doutor não é pronome de tratamento, é título acadêmico. Médico não é doutor, engenheiro não é doutor, advogado não é doutor. Ninguém que faz curso superior é doutor.
Doutor é título acadêmico. Então, você tem escada, né? Então, vamos supor, vocês estão fazendo ensino superior. Depois do ensino superior, o que você vem em seguida? Você pode fazer uma especialização. Aí você vai ser o quê? Um especialista. Depois da especialização, o que vem? Mestrado. Mestrado, aí você vai fazer uma pesquisa, normalmente dura 2 anos. Aqui dura 1 ano. Você vai ser o quê? Mestre. Em alguma área. Professor, Oi. quando o senhor fala de especialização, quer dizer a pós-graduação ou não? Isso. Ah, Especialização aqui é ok. pós-graduação. É quem perguntou aí? Yuri. Yuri. Olha só, Yuri. Ótima pergunta. Especialização é pós-graduação lato sensu. Tá? É a mesma coisa que tem gente que coloca assim, eu tenho MBA. Só para ficar chique, né? MBA, MBA. O que é MBA? É especialização. É especialista, é a mesma coisa. Tá? Aqui é mais usada nos Estados Unidos, né? Então, mas lá já considera como mestrado, não, professor? Não. Que é do Master's Business, não? Não. Eu não sei como é que, se lá, qual que é o entendimento lá, entendeu? Mas aqui, para nós, o MBA ou MBA é igual a especialista. Tá? Aqui nós temos o mestrado, aí você vai ter o título de mestre. E depois do mestrado, nós temos o quê? Doutorado. Então, aqui, o camarada defende uma dissertação. E no doutorado, você defende o quê? Uma tese. Doutorado dura 4 anos. Então, pensa bem. O camarada ser doutor, ele fez o superior, mais 1 ano aqui, mais 2 anos aqui, mais 4 anos. 4, 5, 6, 7 anos. Professor, PhD é o doutorado de lá de fora? E isso, ó, tem gente que coloca assim, eu sou doutor, sou PhD, é a mesma coisa. PhD, isso aqui vem do inglês. É doutor em filosofia. É doutorado. Isso aqui é doutorado. Mesma coisa. Tá bom? Então, graduação. Médico não é doutor. Ninguém que faz graduação superior é doutor, não. Se quiser ser doutor, tem que fazer essa trajetória aqui, ó. Não necessariamente, né? Tem um colega meu que ele fez o superior, foi direto para o doutorado. Tem como? Tem. Ele fez. É mais difícil. Professor, e o pós-doutor? Pós-doutor aí já é para... né, assim, é mais uma... Como é que eu vou dizer? É mais um título. Olha só, é importante vocês falarem disso pelo seguinte. Foi bom vocês falarem isso. Por quê? Aí vai uma dica profissional. A gente falou sobre currículo. Isso é importante para enriquecer o currículo também. Porque muitos concursos hoje, a maioria, como a concorrência é muito grande,
A maioria dos editais, eles estão colocando lá prova de título. Prova de título. Coloca lá, prova de título. Então, vamos supor, às vezes você está empatado com a pessoa. Você fez a prova escrita, está empatado. Chega na prova de título. Você tem o superior. Seu colega tem um superior mais especialização. Ele vai passar na sua frente. Entendeu? Então, vamos supor, faz um concurso. Um tem doutorado. O outro tem doutorado e pós-doutorado. Ele vai passar na frente. É quem perguntou aí? Raíssa, entendeu, Raíssa? Então é importante. É importante. Entendi. Né? É a parte, lembra do currículo? Da formação acadêmica. Isso aqui a gente está na formação acadêmica. Né? Bom, formas de tratamento. É o que eu falei para vocês. No âmbito da... Isso aqui, essa questão de pronome de tratamento, no âmbito da administração federal, por causa do decreto de 2019, vai usar nada disso, tá? É só senhor ou senhora. Isso vale, no decreto presidencial, vale também para as Forças Armadas e as Forças Auxiliares. O que são Forças Auxiliares? É polícia militar, né? Que a gente chama militar, mas que não é militar. Militar é só Forças Armadas, tá? As Forças Auxiliares, né? As polícias dos estados, também para elas, senhor ou senhora, né? Não cabe mais Vossa Excelência, função desse decreto aí. Ô, professor. Oi. Quanto aos pronomes de tratamento, por exemplo, se me dirigir a uma autoridade policial, isso aí pode ser considerado como desacato? Não, de forma nenhuma. Uma autoridade policial, assim, porque dependendo aí vai a questão da forma como ele recebe e reconhece a habilitação profissional dele, né? Ou não? É quem que está perguntando aí? É o Cláudio. Ô, Cláudio. Muito interessante sua pergunta. Aí é o seguinte, Cláudio. Porque o desacato, aliás, já houve até essa discussão, né? Que isso nem deveria ter esse crime de desacato. Por quê? Porque tem muito abuso, né? Por parte de autoridade policial. Porque, às vezes, o cidadão ele questiona determinada ação do policial e o policial, de forma autoritária, fala, não, isso é desacato, leva a pessoa presa. Né? Então, assim, já teve até uma discussão para extinguir, né, esse crime, em função dos abusos que ocorrem. Então, assim, mas está vigente. O desacato, quanto que configura o desacato? O desacato é quando você... a conduta do cidadão ou da cidadã, ela é ofensiva ao servidor público ali. Entende? Então, tem que ser uma ação desrespeitosa, né? Você está desrespeitando, não é a pessoa ali, mas porque o funcionário público, ele representa o serviço público, a instituição, entende? Então, você, vamos supor, você questionar um policial, você fazendo um questionamento ali, o que é natural, né? Num Estado de direito,
todo mundo tem que é o Estado de Direito, né? Todas as ações, seja do cidadão, seja do policial, seja do presidente da República, tem que ser dentro da lei, né? Então, se o seu questionamento educado não está sendo desrespeitoso, não há desacato, né? Não, sim. Um outro exemplo, por exemplo, dentro de uma agência do INSS, por exemplo, lá, desacata funcionário público, dá direito à prisão de tanto tempo. Mas, por exemplo, se o atendimento do profissional que está lá for desrespeitoso ao cidadão, que mantém a estrutura, então você tem desacato. Qual o desacato e o desrespeito ao cidadão, que é parte que dá a licença para aquele funcionamento? Quer dizer, aquela instituição só existe por causa do cidadão. Então fica um paradoxo aí, né? Desacato tanto ao funcionário, mas desrespeito ao cidadão também. Você tem toda a razão. Assim, não há essa discussão, não é? No Brasil, eu tenho familiares que são policiais militares, né? Então, assim, vale para o serviço. O próprio nome, né? Servidor público. Ele está ali para servir o público. Por quê? O serviço público ele só existe porque nós, cidadãos, pagamos os impostos, né? São os impostos que sustentam o serviço público, né? Então, é uma coisa que precisa ser repensada no Brasil, né? O servidor... Oi? Cultural. Isso, né? Que o sujeito acha que... A gente não pode generalizar, né? Em todas as áreas profissionais, você tem bons e maus profissionais. Mas, de forma geral, no serviço público, é preciso repensar o atendimento em todos os setores, né? Sim. Isso é importante. Eu aconselho vocês a ter um livro fantástico que se chama o seguinte, Suécia, um país sem excelências e mordomias. É um livro que, se eu pudesse, no dia que eu ganhar na Mega Sena, eu vou dar um exemplar para cada brasileiro. Todo mundo tinha de ler esse livro. Então, Oi? Como é que é? Vai falir, tem muito brasileiro no mundo. Não entendi. Falei que isso vai falir, porque tem muito brasileiro. Mas pois é. Mas é um livro que eu indico, viu? É uma escritora, uma jornalista brasileira, Cláudia Valim, que tem muitos anos que ela mora na Suécia, e como que a Suécia mudou muita coisa, né? E no final do livro ela compara, faz uma comparação com o Brasil, né? O que a gente pode melhorar aqui no nosso país, né? Bom, desculpa aí, viajei. Qual é o nome do livro mesmo, professor? Suécia, um país sem excelências e mordomias. Depois eu coloco no bate-papo para vocês. Obrigado, professor. Esclareceu a dúvida. Oi? Obrigado, senhor. Esclareceu uma dúvida que eu tinha. Então tá bom. Eu só me falo, quando houver um autoquestionamento, é só você melhorar seu argumento. Né? E diante do argumento convincente, não tem questão da autoridade. O cara tem que ter argumento mais forte, né? Bacana, Cláudio. Tem um autor que eu gosto muito, Cláudio. É um sociólogo lá de Brasília, Pedro Demo, que ele fala o seguinte: nós precisamos substituir o argumento de autoridade pela autoridade do argumento. Olha que bacana. Perfeito. Né? Então, isso aí é fantástico. O importante não é quem fala, é o que a pessoa fala, qual o argumento que ela está usando. Né? Se é um argumento forte ou não. Né?
Então, pessoal, essa parte do ofício nós finalizamos. Agora, a da carta. Vou falar da carta empresarial, né? Que aí é uma outra situação. Vou buscar aqui. Só pegar a carta aqui. Eu coloquei para vocês lá no AVA, né? Opa. Aqui não. Texto sobre carta empresarial. Está aparecendo aí para vocês? Correspondência empresarial? Tá sim. Ah, ótimo. Então, assim, na correspondência empresarial, então, para administração pública é ofício. Na área privada é a carta, hoje em dia, o e-mail. E, ultimamente, é o WhatsApp. Está sendo muito usado, né? Bom, a carta, quais são as partes aí? Logomarca da empresa. O 2 aqui é a sigla, né, daquela seção ali. O número da carta e o ano. Depois vem data. O 4 é o destinatário. Olha que interessante. Na carta empresarial, antes, se usava endereço. Hoje em dia não se usa mais endereço, porque o endereço vai constar do envelope, né? Então não se usa mais endereço. Você só coloca o nome da pessoa e o cargo dela. Na carta, você usa prezado. Prezado ou prezada, né? Senhora ou senhor, né? Depois vem parágrafo. O fecho. O fecho nós já vimos, né? Na carta você pode usar atenciosamente, ou respeitosamente, ou cordialmente. Tem essas 3 formas de encerramento. Aí vai depender da sua intenção, né? Com o fecho aí. O 10 aqui, hoje em dia, não é muito comum mais usar isso, né? O que é o 10 ali? É a sigla, são as iniciais, né? Redator, quem escreveu, barra, quem digitou. Hoje em dia é raro isso. Uma pessoa escrever e a outra digitar. Então, não vai ter isso aí. Agora, as formas de formatação, né, da carta. Como é que você pode formatar uma carta? Isso vale para o e-mail também, né? Você pode, por exemplo, a data aqui, ela pode ser alinhada à direita ou centralizada, né? Essa é uma forma. O parágrafo aqui é tradicional, né? Dando um espaço, tá vendo? Outra forma de formatar é essa aqui, ó. É o parágrafo americano, ó. Você dá um espaço maior entre um parágrafo e outro, chamado parágrafo bloco. Muita gente que não conhece fala assim, não tem parágrafo. Não, tem parágrafo. Formatação dele que é diferente, né? Essa é uma forma. Igual no ofício tem o assunto,
Na carta você pode colocar, ó, referente, o assunto, você colocar o assunto em caixa alta, né? É uma opção aí. Deixa eu ver outro formato aqui. Quando você for enviar, isso vale para e-mail também, institucional, né? Com vários assuntos, você pode fazer o quê? Um e-mail com tópicos, né? Coloca títulos, entendeu? Você pode formatar assim ou colocar como título mesmo e o parágrafo embaixo. Tá? Isso facilita a leitura. São esses modelos aí. Bom, então, o objetivo da aula era falar do padrão ofício. Vocês têm esse manual de redação da Presidência da República. Guardem ele, porque para consulta e futuramente, né, às vezes vocês vão precisar dele. E falamos sobre a carta empresarial e alguns modelos, né, que podem ser usados aí. Agora vocês podem fazer as perguntas, né, que vocês quiserem, estou à disposição aí. Eu vou escrever aqui no bate-papo o livro que eu falei para vocês. Suécia. Um país sem excelências e mordomias. Um país sem excelência e mordomias. Estou à disposição aí, gente. As dúvidas que vocês tiverem sobre esse assunto. Pra mim tá tranquilo, professor. Tá tranquilo? Bom, se ninguém tiver... Se todo mundo tiver muito tranquilo, com sono, vou encerrar a gravação. Não, deixa eu só incomodar aqui rapidinho. Meio que paralelo, mas voltando aí. O senhor falou que geralmente as empresas hoje também estão usando o WhatsApp como um meio, né, de comunicação. Isso. Só que o texto dele, eles brigam por algum rigor ou pode ser o texto de estilo bate-papo, texto livre? Ou usa assim um texto parecido com o do e-mail, um texto formal? Excelente pergunta, Renô. Eu tenho notado, não sei se vocês percebem isso, que até clientes que eu tenho, eles preferem mensagem por WhatsApp. Não é? E aí o Renault colocou uma questão muito importante. Por exemplo, e a linguagem? Eu vou usar a mesma linguagem que eu uso com a minha irmã? Não. Não, Renault. Aí você vai fazer uma adaptação. É só o meio que é diferente. Então, se você usa o e-mail institucional, você vai usar aquela mensagem do WhatsApp ali. Você vai usar uma linguagem formal. Tá? Não usa uma linguagem informal, não. Que aí é uma situação formal de comunicação, né? Entendeu? Bacana, mais para fixar mesmo, valeu. E aí um outro detalhe, uma dica para vocês é o seguinte, né? Porque muita gente acha que o WhatsApp às vezes ali na informalidade, o pessoal vai formando grupos, né, de tudo. Uma coisa que eu já notei, por exemplo,
Uma vez eu fiz parte de um grupo de torcida organizada, né? Até saí do grupo, porque era tanta briga e tal. Então, o pessoal, às vezes eu noto isso. É em rede social, acha que pode escrever, né? Qualquer coisa. Aí vai o ensinamento dos romanos, né? Isso antes de Cristo, eles falavam, né? Eles falavam o seguinte: as palavras voam, os escritos permanecem. O que você escreveu está gravado. Então, pensa muito antes de escrever. Porque às vezes o pessoal sai falando qualquer coisa, né? Às vezes ofendendo outra pessoa. Eu já usei para uma cliente minha, ela é designer, e ela trabalhou para uma empresa, fez vários serviços e tal. Não tinha contrato de prestação de serviço. Não tinha contrato. Ah, que ótimo. O Vitor, o pessoal aqui é muito rápido. O Vitor já colocou ali, ó. Da Amazon. O livro. Para leitura online. Excelente, Vitor. Excelente. Mas aí, só para terminar essa fala, é o seguinte. Aí, essa minha cliente, o camarada da empresa não pagou o serviço dela. Ela fez vários serviços. Então, quando ela me procurou, eu falei, poxa, você tem um contrato de prestação de serviço? Ela falou, não tem não. Eu falei, você trocou mensagem, WhatsApp? Troquei. Você tem aí no celular? Tem. Ah, então tá ótimo. Então, essas mensagens de celular, o que eu falei para ela? A mensagem em si não é prova judicial. Mas aí, o que eu aconselhei? Você vai procurar um cartório de notas, leva seu celular e você transforma todas aquelas mensagens, chama ata notarial. E aquilo tem fé pública, aí vira uma prova, né? Então, eu tenho visto uma tendência muito grande em usar o WhatsApp. Então, vai uma dica, né, para vocês terem cuidado aí com essa questão de WhatsApp e rede social, né? Tá bom? Muito bom. Valeu, professor. Até mais. Isso. Bom, gente, então vou parar a gravação.